Agora na Rádio Bandeirantes, 60 minutos. Apresentação Fabiano Brasil. Muito boa noite, muito bem-vindos ao nosso 60 minutos na Rádio Bandeirantes desta sexta-feira. Estamos no ar para Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico. E FAMURS, é no município que tudo acontece. A hora certa para Kia Sun Motors. Há pouco você ouviu aí o sinal eletrônico da Rádio Bandeirantes marcando 8 da noite para Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113 e Ceará 370. Lá tem o Kia Stonic, o primeiro híbrido da Kia no Brasil. Esta semana, inclusive, eu andei 2 dias com o Kia Stonic, meu carro estava na revisão. Maravilhoso, né? Velejando pelas ruas de Porto Alegre com o Stonic. A temperatura de Shopping Total, 20 anos, presente a todo momento. E Prontosul, você confia, nós cuidamos. Entre em contato conosco pelo 51 3264 9055. No final do programa, nós temos 60 minutos em 60 segundos. E o nosso Edinho Leandro vai sempre me lembrar, eu tenho esquecido dos 60 minutos em 60 segundos, mas não esqueço do Cremers, que está conosco, Lei do Ato Médico, 10 anos de defesa da medicina. Cremers, orgulho de ser médico. E CDL Porto Alegre, sempre em movimento. No programa de hoje vamos falar de um assunto que eu gosto demais, que é publicidade, que é propaganda, recebendo grandes nomes do setor. Meu amigo Fernando Silveira, presidente da ARP, também o Juliano Hennemann, presidente do Sinap. Nos encontramos lá no evento do Jornal do Comércio. Lembramos de uma pauta que já fizemos em outro canal, em outra emissora, em outro momento. Temos que fazer essa pauta também na Rádio Bandeirantes. E para estar junto comigo, o nosso diretor comercial aqui do Grupo Bandeirantes, meu amigo Carlão Toilier, para falarmos muito sobre publicidade, a inovação, como a publicidade está se moldando aos novos tempos, a tecnologia, enfim. Teve o salão agora também em Gramado. Vamos falar bastante sobre publicidade. Você que tem sua empresa, quer aprender, escuta o programa de hoje aqui na Bandeirantes, que está no ar em FM 94,9, também no YouTube da Band RS. Você acompanha o nosso programa no YouTube, você está vendo a imagem e acompanhando o conteúdo do nosso programa. Nas plataformas digitais, lá no Instagram, @Grupo Band RS, @Rádio Bandeirantes Poa, e também segue o apresentador, né? @Fabiano Brasil Oficial lá no Instagram. A nossa central técnica tem Edinho Leandro, a mesa de áudio é de Luciano Vargas, o nosso Pepão, a coordenação do Vicente Medeiros, a gerência de jornalismo de Osíris Marins e a direção-geral de Elisiane Russo. Muito boa noite a todos, muito bem-vindos. Eu sou o Fabiano Brasil e esse é o 60 Minutos, que está no ar aqui na Band. Lembrando que amanhã, a partir das 11 da manhã, tem Band Entrevista e estaremos recebendo amanhã, na Band TV, no Band Entrevista, o empresário Jefferson Furstenau, lá da Kia Sun Motors, contando muita história. E eu sei se vocês sabem, né, mas uma das situações interessantes do Jefferson Furstenau, ele já teve até eu brinco que é uma plantação, mas não, uma criação de coelhos. Antes de tudo, imagina, nada a ver com veículos, né? Fernando Silveira, presidente da ARP, uma honra recebê-lo mais uma vez, rever o amigo. E agora aqui, pela primeira vez comigo aqui no Grupo Bandeirantes, eu brinco que eu vou ficar uns 5 anos falando bem-vindos pela primeira vez aqui na Band, que graças a Deus são muitos os amigos, parceiros que a gente fez durante esse período de carreira, e eu estou muito feliz de volta aqui na Bandeirantes para estar recebendo ao meu amigo Fernando Silveira. Boa noite, bem-vindo, uma honra. Obrigado, Fabiano, boa noite. Me sinto muito bem estar aqui entre amigos, né? Carlão, tu, o Juliano, pessoas de mercado, profissionais de mercado, que a gente quer bem e que avançam, né? Além das linhas do negócio e de convívio, de respeito, o que é muito bom. E é muito bom poder conversar sobre publicidade e propaganda aqui na Band, que está sempre de portas abertas para as associações, as entidades, enfim, para o nosso mercado. Legal, obrigado, Fernando, bem-vindo, uma honra. Juliano Hennemann, presidente do Sinapro, bem-vindo também ao nosso programa. Legal que o elenco é quase o mesmo, só mudou que agora entrou o Carlão, da última vez que nós conversamos. Aliás, reforço de peso, né, no nosso elenco aqui. De altura. De altura também, é verdade. Talento e altura. Tudo bem, Juliano? Boa noite, bem-vindo, boa noite receber. Tudo ótimo, boa noite a todos. É com satisfação que eu estou aqui também dividindo essa mesa estelar de gente que é entusiasta do nosso mercado. Eu acho que isso é o mais importante. Gente que tem energia e que faz acontecer, então estou ansioso pelo nosso debate aqui, nosso bate-papo. Obrigado, Juliano, bem-vindo. Senhor Carlos Toilier, É Toilier ou Toilier? Como é que o pessoal... Toilier. Boa noite, em Novo Hamburgo, boa noite, Fabiano, Juliano, Fernando. Em Novo Hamburgo é Toilier.
Novo Hamburgo e Santa Cruz é Toller, né? Mas a origem é franco-alemã, então é Toyer. Isso. Eu te chamo de... É engraçado, a gente chama o Carlão de Carlão Toller. Só que eu não sei porque meu celular salvou Carlos Toller. Daí eu pego e mando um áudio pro Carlão e falo: oi, Carlos. Boa tarde, Carlos. Bem-vindo, cara. Obrigado. É uma honra, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com o Fernando, com o Juliano. 2 amigos de muito tempo, da comunicação, da propaganda e 2 grandes empresários que eu acompanho já há alguns anos transformando as entidades que eles comandam. Legal, bem-vindo, Carlão. Bom, para começar, eu gostaria de ouvir dos 3, evidentemente, como o mercado está não vou falar se revolucionando, que não é uma palavra, mas se atualizando a partir da velocidade que a tecnologia também tem avançado, né? Há algum tempo nós não tínhamos uma série de produtos, uma série de possibilidades de inovação em relação à propaganda. O quanto as coisas estão acontecendo em velocidade e o mercado se adaptando a essa nova forma de publicidade, Fernando? Tá, antes de eu falar sobre isso, eu queria te dizer que uma hora dessa tem que fazer com o Carlão sobre outras funções dele. O Carlão é músico. Sim, é músico. Além de excelente comercial, é músico. E numa ida para Santa Maria, paramos em Santa Cruz. Eu e o Juliano fomos num estabelecimento da família dele e descobrimos que era um excelente centroavante. É mesmo? É. Bom, altura tem pra isso. Não né? Se bem que só isso não interessa. Bola aérea era com ele, assim, ficamos impressionados com o que os caras disseram. Assim, dentro, na área era comigo. Eu sou testemunha desse relato. É isso aí. Então, só pra gente... Mas só pra entender uma coisa, é só o relato, não tem provas disso. Tem. Provas. Não, tá cheio. Tá rolando um vídeo no YouTube aí. Até pouco tempo antes dessas revoluções tecnológicas, o julgamento era pelo testemunho, né? Então, como o tempo em que ele foi centroavante só havia os testemunhos, a gente acredita nos testemunhos. Naquela época os zagueiros argentinos batiam mais, né? Não era a revolução não estava sendo... Zagueiros argentinos em Santa Cruz. Em Santa Cruz. Imagina. Aí a gente pensa o seguinte, o Carlão é um cara da publicidade. Sim. A propaganda é a alma do negócio e começa no boca a boca, então quer dizer... Óbvio. Tá dando certo, Óbvio. pelo menos. Não, mas a exemplo, e aí puxar a brasa pro assado dos amigos, né? A exemplo disso, a melhor propaganda é o produto entregar o que se propõe, né? E eu acho que aí a gente pode começar o debate aí da tua pergunta, né, Fabiano? É as transformações que a gente vem vendo. Então, vou passar a bola para ti, entrevistador. O programa eu posso o programa é happy hour. Não, a pergunta era sobre a revolução nesse momento. Tá. Eu recentemente estava numa reunião lá na associação e eu falei algo que para criativos, tá? No encontro de criativos, que eu acho e que eu acredito muito. A gente, de tudo que alterou, de tudo que vinha alterando, de processos tecnológicos, de plataformas, de a gente estar vendo os veículos, rádio, TV, mais inseridos nas plataformas, né, fazendo esse casamento, enfim. Os apresentadores, né, tu dissesse aqui no início, a Fabiano Oficial. Exato, o Instagram. É o Instagram. Existe, para mim, um grande momento que a gente está vivendo e imagino que a gente esteja começando, que é a retomada da criatividade. Estabelecido que não se fala mais, não é mais preciso falar em tecnologia. Antes a gente dizia assim, não, eu tenho aquela ferramenta, eu precisava dizer... Hoje está todo mundo usando a mesma coisa, certo? Ou os mesmos caminhos. O que vai diferenciar uma marca da outra, um produto do outro, um serviço do outro? A criatividade. Então a gente retoma, diferente do que foi, mas a gente retoma a era da criatividade, a era das soluções inteligentes, das soluções adequadas. E isso, para mim, é um grande sinal para o nosso mercado, um grande momento para o mercado. E, poxa, muita fé para os próximos anos de que a gente vá realmente fazer diferença. Acesso todo mundo tem. Quer dizer, o cara tem um pequeno negócio e ele precisa fazer a plataforma dele, ele precisa fazer Ok, faça. Vai fazer melhor do que era possível fazer antes e de uma forma mais abrangente. Mas, se as marcas quiserem fazer bem feito, é bom que contem com soluções criativas, é bom que contem com as agências. É interessante, né, Fernando, que além da questão da criatividade, como as coisas hoje são muito rápidas, né, Juliano, Carlão, fiquem à vontade, é um bate-papo, tá? É a questão de
ser criativo em algo que vai ser pelo menos com uma perenidade um pouco maior, né? Porque e quanto tempo vai se utilizar aquilo? Porque as pessoas, pelo que eu percebo hoje, é tudo muito rápido, muito dinâmico. Aquilo que é uma criatividade, uma novidade hoje, daqui 2 meses já não é mais. As coisas estão muito rápidas nesse sentido também, né, Juliano? Sem dúvida. Tem uma expressão, Fabiano, que é shift happens, né? Não é shit happens, é shift happens. Que, na verdade... Aquele adesivo que rolou nos Estados Unidos por muito que, tempo. na verdade, é o que acontece já há muito tempo, com períodos mais espaçados antigamente, agora tudo muito mais curto. Essa mudança vai ser constante. Então, as agências e essas agências que participam da ARP, participam do Sinapro, elas estão conectadas com essa mudança. E quando a gente está conectado com a mudança e a gente entende que ela faz bem, e ela faz muito bem para todos os negócios, as coisas acontecem de forma muito forte, né? Pujante. Quando tu começa a negar essa mudança, daí dá para tirar aquela letra ali e fica shit happens mesmo. Né? Porque de verdade a mudança é alguma coisa desconfortável, é ruim. Não, encara a mudança, dá um ponta, vai de cabeça, porque ela é a única coisa certa, né? Então, as agências, e no Sinapro a gente tem 50 agências engajadas, com equipe, com equipamentos para prestar os melhores serviços para os clientes. Elas entendem que essa mudança é algo fundamental e elas estão muito engajadas em entregar o melhor para o cliente com a criatividade, porque esse cenário não muda mais. Carlão Toiler. Eu estava ouvindo com atenção e realmente assim, a gente está agora num momento que a gente está nós aqui do Grupo Bandeirantes, a gente está operando a conexão Paris-Porto Alegre, porque a gente está lá em Paris no Vivatech com o Rafael Martins, acompanhando, tá o Elon Musk, toda a turma de IA do Google, da Meta e tudo mais, e está acontecendo a GovTech aqui, acabou de acontecer, aqui em Porto Alegre também, onde trazemos... Abraço ao Diego Fuscaldo e ao Zé Fuscaldo pela realização do grande evento, né? Que é justamente a ponte entre tecnologia e gestão pública. E eu acho que essa foi a grande transformação, né? A tecnologia tem sido o vetor das transformações, tem acelerado e ao mesmo tempo acho que tem um desafio para nós, empresários, né? Juliano, Fernando, Fabiano, de como também está à frente da transformação, operando e acompanhando, né? E aí eu faço uma provocação aqui para a audiência, né? Todos nós aqui trabalhamos por vários lugares. Trabalhamos em outra grande empresa, na RBS, e que há 20 anos atrás, quando trabalhei lá, era uma empresa de 6 mil pessoas. Hoje é uma empresa de 900. Né? E isso os grandes grupos de comunicação, inevitavelmente, todos do mundo atravessaram, que é o vetor da tecnologia. E aí me ocorre a pergunta, como é que, Juliano, Fernando, como é que vocês têm visto a empregabilidade e a transformação dos profissionais em agências de propaganda na comunicação? E até, Fernando, para colaborar, em cima da pergunta do Carlão, na quinta-feira eu apresentei o jornal Gente, como aconteceu hoje, junto com Osíris Marins. Nós entrevistamos na quinta-feira uma advogada especialista em seguros. Não tem nada a ver nesse momento, agora eu vou chegar onde gostaria de chegar. E nos últimos anos houve um acréscimo muito grande de seguros corporativos, ou seja, as pessoas criam pequenas empresas de 2, 3 pessoas para que obtenham um seguro num valor melhor. Mas onde eu quero chegar? Que esses, o Carlão usou o exemplo do grupo do RBS, que saiu de 6 mil para 900 pessoas, essas 5.100 pessoas, provavelmente, não todas, se recriaram como empresas também, né? Quer dizer, há esse movimento também no que se refere à comunicação e ao mesmo tempo publicidade. As pessoas estão virando empresas, ou seja, mais empresas para atender um público que era o mesmo, mas que agora pensa diferente. Acho que assim, tem uma coisa que toda vez que surge lá na ARP um assunto, uma bandeira, tá? Eu sempre tenho dito isso, assim, uma bandeira, seja lá qual for. Eu não falei o percentual, 80% dos seguros de saúde hoje no Brasil são seguros corporativos, não são seguros individuais. Sim. Apenas 20% que teve aumento essa semana, autorizado pela ANS. Recentemente a gente está agora rolando a pesquisa Fala 42+, que é para o grupo dos experientes e tal. E como é que esse grupo surgiu, né? As pessoas estavam se queixando, com mais de 50, 60 anos, da falta de empregabilidade. Conversando com eles, a gente se deu conta que, na verdade, ali estava faltando preparação, estava faltando conhecimento para viver uma outra era e não tentar replicar o que já tinha feito, porque as coisas mudaram. E desde então a gente tem adotado para isso, para outras pautas,
coloca na frente disso o talento. Coloca na frente disso a capacidade que a associação pode ter para os profissionais, para os publicitários, de qualificá-los, de prepará-los, de informá-los e de gerar oportunidades para que eles tenham conhecimento dentro da área. Às vezes as pautas eram bandeiras sociais, mas não eram profissionais, né? As bandeiras sociais estão aí, a gente vai lidar com elas, é um movimento da sociedade, né? Mas a preparação. Então, se a gente olha assim, quantos humoristas novos surgiram através do uso das plataformas e que acabam indo para os canais, né? Vou utilizar o da Band aqui, o Renato Albani, lá de São Paulo, entrou. A gente encontrou um certo dia lá o Henrique Maderiti. Exato. Não foi? No evento da KTO. Que é o sexta-feira, meio. Exatamente. Meio-dia. Eu encontrei ele no estádio mais elegante, mais bonito, mais bem localizado de Porto Alegre né, claro. Que vale mais do que é próprio. Exatamente, que não tem penhora. Controvérsias. Olha aí, vai dar... Quando eu encontrei o Henrique, assim, parecia que eu estava encontrando um amigo. Eu nunca vi. Impressionante. Lá conversando com ele, fiquei sabendo que ele era amigo do Sob, estava aqui, papapá, e que estava contigo, tá? Então, esse cara entrou e daqui a pouco ele vai ter espaço no canal. O Rafa Martins, que tu falasse, e me dou bem com o Rafa, convidei ele para ser da diretoria da ARP, ele naquele momento não podia. O Rafa, quando veio para a Band, ele comemorou muito. Muito. Ou seja, era um cara do digital entrando na mídia essencial e super feliz por entrar. Então, assim, talento, capacidade e conhecimento para poder interagir em todas as plataformas. Muito boa leitura. Muito boa resposta. É por aí. Então, a empregabilidade vai depender mais dos profissionais do que da disponibilidade de mercado. Boa leitura. Se reinventarem e buscarem novos espaços. Dentro daquilo que eles já faziam, talvez. Exato. Juliano? Esses recursos, Carlão, de tecnologia, eles mudaram muito, né? Essa questão que tu comenta das 6 mil pessoas para 900. Isso. Tu lembra como é que era fazer uma externa, né? Sim, perfeito. Tinha que ter um motorista, tinha que ter um repórter, um produtor e o jornalista. Um câmera, né? Cara, hoje... Às vezes até o cara da iluminação. Com o smartphone, o jornalista faz tudo. Inclusive, ele tá dirigindo, né? Então, esses recursos, eles são cada vez mais disponíveis, né? A gente vê um chat GPT. O chat GPT hoje, ele tem que ser entendido nas agências como um grande aliado. Ele pode atalhar muito, só que ele vai trazer sempre caminhos muito parecidos. E daí vem a tônica, a essência do nosso negócio, que é a criatividade. Se todo mundo for para o chat GPT, vai ficar tudo igual. Se ficar tudo igual, fica invisível, né? Sem dúvida. A gente tem que criar esse relevo, né? Irrelevante e relevante, né? A gente tem que criar esse relevo, que é o que a criatividade faz, e daí a gente gera poder para as nossas marcas, né? E em 2018, eu tive a oportunidade de ir no Festival de Cannes, e tinha um japonês lá que era o maior especialista em humanoides do mundo. E lá estava, no palco de Cannes, um grande palácio, né? Um grande teatro, e lá estava uma japonesa, que era uma das... eu não percebi no primeiro momento, era uma humanoide, era um robô, que representava a Hebe Camargo da TV japonesa. Que aquela senhora estava muito velhinha e eles já estavam fazendo um humanoide para fazer as viagens no Japão. Gente, ela era perfeita. E a tese dele é o seguinte, que num futuro próximo, quem tiver recursos, aí tem a questão financeira, infelizmente, só vai fazer o que gosta, porque para todas as outras tarefas vai ter um humanoide. Essa viagem aqui que eu trago é para dizer que cada vez mais os recursos vão nos ajudar. A gente vai ter que saber demandar e saber que, de novo, isso é inevitável. Claro. E Fabiano, só para agregar na pergunta, as respostas foram excelentes. Quando eu falo da RBS, eu falo da empresa líder, a empresa que muitas vezes está à frente, e o vetor da transformação. Poderia estar falando do New York Times, que passou pelo mesmo processo, porque pelas grandes empresas do mundo, em que realmente assim, a massa, eu acho que o Juliano colocaste bem, a responsabilidade antes de empregar, ela estava muito mais na mão do empregador, né? E acho que tem a ver também com a questão do empreender e da questão do seguro. Exato. Né? E aí a questão do talento. Acho que o debate está muito rico. Tem algo que as pessoas dizem assim, o jornal acabou. Não acabou, né? O jornal, quando tu fala jornal, a tendência é pensar que é o papel. Tu tá falando do papel. O jornal em formato papel acabou? Não, ainda não acabou e vai um tempo ainda.
Mas o jornal, a necessidade da notícia, do giro diário por ela, ele existe. Só Existe. vai estar da opinião, do editorial, ele vai seguir acontecendo. Interessante, Fernando, que esse exemplo do jornal, ele me remete a um exemplo até de um amigo que conversei na semana passada, que ele tem uma frota de táxis. E eu perguntei, cara, como é que tá sendo, né, táxi? Porque o aplicativo hoje, o cara vai no celular. Ele, cara, pra mim tá ótimo. Tá ótimo. Porque eu sigo com os meus clientes, aqueles que não quiseram se adaptar à questão do Uber, por exemplo, né, 99, enfim, eu não ia fazer. Falei, Aplicativo. botei isso pro aplicativo, Claro. citei 2 marcas aqui, anunciem conosco, anunciem no Grupo Bandeirantes. Mas ele disse que pra ele tá maravilhoso. As pessoas estão... O próprio sistema de táxi se reinventou com aplicativos semelhantes aos desses que nós já temos, tradicionais, e estão conseguindo... O app de mobilidade, ele para não dizer a marca, né? Sim. As marcas, ele resolveu o problema do táxi. Ele filtrou os profissionais. Quando eu preciso mandar meus filhos para algum lugar, eles têm o app lá. Mas quando a gente consegue programar, é o ponto de táxi que tem perto da minha casa, que tem lá o senhor que a gente conhece, que se a gente disser para ele, desce lá e pega o tio lá, ele vai... E depois a gente paga para ele, tá tudo certo e é de confiança, entende? Então tem esse aspecto humano que a gente não vai falar. Carlão, assim, na pergunta, eu lembrei em 2018, 2019 eu fui num evento da Startse e o Cristiano Cruel, que é um dos sócios da Startse, ele usou uma frase assim que na época... Eu me dou bem do Cristiano Cruel o Cristiano é de Horizontina, ele não vai gostar disso, né? Mas ele é de Horizontina. Eu me criei em Santa Rosa, a gente se dá do Tempo de Ideal e SLC. Nossos pais eram dessas empresas concorrentes. E ele, uma das frases de impacto na palestra dele foi: se vocês não estiverem preparados, nem para escravos servirão. E de fato, né? Então a gente vai ter que encontrar um caminho. Talento não é questão de inteligência, é talento preparado ou profissionais preparados para a função vão ter espaços. O resto, a parte o que vocês falaram, olha o exemplo que o Juliano usou, lembra que tinha o cara da iluminação, diminuiu mão de obra braçal. Né? A tecnologia facilitou coisas que eram parafernálias. O talento, o apresentador, segue lá, né? Exato. O talento segue lá, a função, o objeto final segue lá, apresentando, e segue. O que mudou foi por detrás disso tudo. Então acho que é por aí a coisa. E quando tu falas, né, Fernando, em talento treinado, eu concordo plenamente, que é uma coisa que eu não consigo conceber, é quando a pessoa me fala assim, Fabiano, eu não sei vender. Não, você não quer aprender a vender, porque na verdade você se vende desde que você nasceu. E a técnica vai fazer exatamente do treino, né, da prática, de querer fazer. Por isso que eu concordo que muito mais ainda se revela a pessoa que quer vencer e quer buscar um talento para algo específico, né, de buscar o espaço dela, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, eu tenho que fazer um intervalo. Até não marquei aqui, Edinho, me perdoa, depois você me passa o tempo do nosso primeiro bloco, porque o papo é bom, falei, é um assunto que eu gosto também, eu acabei metendo entre os especialistas em vez de ficar quieto e ouvir. Mas enfim, nós vamos dando um rápido intervalo, lembrando que estamos no ar para a FAMURS, é no município que tudo acontece, e Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. A temperatura de Shopping Total, 20 anos, presente a todo momento. E Pronto Sul, você confia, nós cuidamos, entre em contato conosco pelo 51 3264 9055. A hora certa é de Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113 e Ceará 370. Lá você tem o Kia Bongo, parceiro de vários negócios. A oportunidade perfeita para acelerar suas entregas dentro e fora da cidade. Não precisa de carteira D. Com a B você dirige o Bongo. Não perca tempo e garanta o seu pronta entrega na Kia Sun Motors. Lembrando que o Bongo agora tem 4x4 e com ar-condicionado também. Já voltamos, senhor Edinho Leandro, com esse programa bem especial aqui, né? Com Fernando Silveira, Juliano Hennemann e Carlão Toiler, do nosso 60 Minutos. Já voltamos. Na Rádio Bandeirantes, 60 Minutos, com Fabiano Brasil. Voltamos com nossos 60 minutos, lembrando que amanhã, né, 11 da manhã, tem Band Entrevista na Band TV. Estarei lá recebendo Jefferson Furstenau, também comigo,
o presidente do LIDE aqui no estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Fernandes. 11 da manhã na tela da Band. Parabéns ao meu amigo Alejandro Malo, 6 anos, né, de Entre Amigos com o Alejandro Malo. E amanhã também eu vou estar assistindo o programa com o Alejandro num café da manhã especial aí, muito bacana. Estamos no ar para a FAMURS, é no município que tudo acontece. E Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. A temperatura para Shopping Total 20 anos, presente a todo momento, e Pronto Sul, você confia, nós cuidamos. Entre em contato conosco pelo 51 3264 9055. A hora certa de Kia, São Motors, Ipiranga 8113 e Ceará 370. No programa de hoje eu recebo o presidente da ARP, meu amigo Fernando Silveira, meu amigo Juliano Hennemann, presidente do Sinapro, e também o diretor-geral comercial do Grupo Bandeirantes, meu amigo Carlos Toilier, Carlão Toilier, mais conhecido assim. Senhores, lembrando que semana que vem é a semana do mídia, né? E nada mais justo que a gente começar, na verdade, a abrir os trabalhos com esse programa muito especial aqui, recebendo 2 craques, né, desse setor, né, Carlão? Sem dúvida, 2 craques, 2 protagonistas. E aí, Fabiano, se me permite, permite, muito obrigado. Fernando e Juliano, eu acompanho já há um bom tempo o trabalho da ARP, na verdade há 30 anos aí, né? O Sinapro um pouco mais recente. Acho que para a grande audiência da Rádio Bandeirantes aí vale a pena esclarecer quais são as duas grandes, digamos assim, a grande diferença na atuação da ARP e do Sinapro. E, Juliano, antes aqui no break a gente estava fazendo uma discussão. E como é que tem sido a resposta do interior do estado? Porque a gente, aqui do eixo de Porto Alegre, a gente está muito acostumado a falar com as grandes empresas daqui e tal. E como é que o interior, né? A gente até pelo tempo de RBS, de atuação no interior, girava muito assim, Passo Fundo, Caxias. E a gente vê que esse mercado, ele muitas vezes ele não está tão próximo dos olhos, mas ele está girando muito, de uma forma muito eloquente com as entidades. São grandes anunciantes, né? Então, primeiro, as diferenças para a audiência entre a ARP e Sinapro, e como é que o interior, além do nosso principal mercado aqui da Grande Porto Alegre, tem respondido aí esse trabalho do giro de vocês aí. Tu queres falar de Sinapro ou começo falando já de ARP? Posso falar de Sinapro? Então, vai. Bom, vamos lá. Enquanto a gente está gravando esse programa de rádio, eu tô fazendo um vídeo, cara. Tô acompanhando. Essa deixa. Depois eu vou editar e vou mandar para vocês. Boa. Teremos um compilado nas redes. É literalmente uns 60 minutos, ele é double multiplataforma. Carlão, e aí tu tá falando as redes da criatividade, tá sempre o cara criando tem algo. 2.500.000 seguidores aí no Instagram. 501 agora, mentor. 501. Olha só. Então, me sigam aí, @Juliano Brenner Hennemann. Fazendo que nem o Fábio. Fernando, para quem acompanha, eu tenho percebido claramente, o Juliano, além das 1001 habilidades dele, está se transformando num creator. Tenho acompanhado. Eu acho que até tá gerando renda já. Tá monetizando. Já tá monetizando. A gentileza impera aqui nessa mesa. Obrigado, senhores. Olha só, Carlão, o Sinapro, tá? O Sinapro, ele é o Sistema Nacional das Agências de Propaganda. Então, no nome já está claro. Quem a gente atende? As agências, o CNPJ. Tá? E é muito interessante, a gente fez uma ressignificação. Durante muito tempo a gente ficou Sinapro Sindicato, Sinapro Sindicato. Tava mais Por que nós somos um sistema? Porque nós somos uma coisa só com a FENAPRO. A FENAPRO é a federação, ela só existe porque nos estados existem os Sinapros, né? Então, durante as nossas discussões de FENAPRO, muito se fala em sistema e pouco se fala em sindicato. E chegou os corajosos do Rio Grande do Sul, levantaram essa bandeira por primeiro, e eu tenho certeza que isso deve ter repercussão em outros estados. Mas a diferença principal nossa é que a gente tem uma atuação restrita, como o Sinapro, às agências. Tá? Nosso cliente são as agências. E a gente, por obrigação, a gente tem que atender a questão legal, porque a gente também é sindicato. Então, toda a questão de legislação, estar atento à legislação, acordo coletivo, acompanhar os editais para que eles estejam sendo bem construídos. Isso é uma obrigação nossa. E o que a gente tem feito no Sinapro do Rio Grande do Sul é colocar cada vez mais a questão da gestão. Isso já começa lá no Delmar, na gestão do Delmar. Perfeito. Teve sequência com 2 gestões do Fernando, que aqui nos acompanha, que foi presidente também, e que está super intensificando na minha gestão, que é entregar uma discussão sobre o dia a dia, realmente a gestão das agências. Né? E com isso, a gente começa a atrair não só as agências que estão preocupadas com a questão legal
e que precisam de um certificado de participar do Sinapro para participar de editais. Por que as agências vinham para o Sinapro? Porque elas estavam interessadas em editais. Quando a gente começa a colocar a pauta da gestão, a discussão de como fazer o dia a dia melhor da agência, operar melhor, a gente atrai outras agências. Então tem a agência de Bento Gonçalves, agências de Novo Hamburgo estão adotando, a agência de Santa Cruz está interessada e já está se aproximando. Então, as agências que estavam muito distantes estão próximas. Por quê? Porque as dores e os desafios são os mesmos, Fabiano. Exatamente os mesmos, só muda o endereço. E a gente cria um fórum privilegiado, um fórum que é inclusive exclusivo de agências. Só as agências podem participar do nosso principal evento, que é o Frente a Frente. Se tiver um patrocínio, o patrocínio na hora da discussão ele sai. Por quê? Porque a gente vai realmente falar das dores e dos desafios, né? E a gente fala, não vem chorar, traz a tua dor. Porque se a gente quiser reclamar, a gente reclama de tudo, né? Sim. Traz um desafio e a gente debate ele. Para buscar a solução, né? Para buscar a solução. Que geralmente é possível de se utilizar em diversos momentos, em diversos casos, inclusive de outras, do segmento lá de Santa Cruz. Exatamente. O problema lá e aqui às vezes são iguais e a solução é a mesma. Para aproveitar a imensa audiência dos 60 Minutos nos 4 cantos do Rio Grande do Sul. Crescido muito. Crescido muito. Para uma agência agora do interior, me interessou, Juliano, como é que eu faço para entrar em contato com o Sinapro, o site, qual é a tua dica? Perfeito, acesse o site, é sinaprors.com.br, lá vai ter o nosso contato, a gente tem nossa executiva é a Karine Moraes, ela vai dar toda a atenção, e a gente tem uma questão, Carlos, que é... o tamanho da agência vai acabar sendo a mensalidade que vai pagar. Então, até 10 colaboradores é X, Perfeito. De 11 a 20 é Y, e de 21 ao infinito é o maior valor. Eu acho que é fundamental, Fabiano, a gente, na verdade, aqui, acho que com o espaço que está sendo dado, a gente também reforça a nossa causa e a crença no Grupo Bandeirantes de estar apostando, investindo e dando voz e vitrine aí para esse trabalho do Sinapro e da ARP, né? Exato, perfeito. Vou entrar na associação, né? E aí, aproveitando assim a sequência de definição que o Juliano utilizou para o Sinapro, muito bem utilizou para o Sinapro, para dizer que a ARP é a Associação Rio Grandense de Propaganda. Então, com isso a gente tem propaganda, a função, o espaço, Rio Grande do Sul, e a associação, é associativo, né? Pessoa jurídica, pessoa física, que estejam atuando dentro do mercado de comunicação. Aí eu estou falando de profissionais, estou falando de empresas, as agências, a agência que é associada ao Sinapro deve ser associada da ARP também. Uma função lá, uma função cá. Os veículos de comunicação todos, os fornecedores de área, que não... O termo fornecedor às vezes pode parecer meio estranho, mas todos os que fazem serviços ligados às agências, às marcas, ao sistema, ao ecossistema de criatividade, de planejamento, enfim. A gente adotou o formato de apoiar muitos grupos. Uhum. Então aqui vocês devem fazer parte, acho que o Carlão faz parte do GAV. Né? O GAV, o Grupo de Atendimento de Veículos, é um que gera pautas para a ARP. A ARP aciona o Germano já me enviou também o material para que eu me associe lá. Sem dúvida. Não sei nem... Eu sou sócio da ARP, como CNPJ, por todos os veículos por onde eu passei, e sempre fui como pessoa física também, como publicitário. Mandar um abraço pro Germano. Faça aqui ao Fabiano Brasil, vamos se associar. Só para te dizer que ele te mandou e eu vim aqui para buscar um papel. Eu vim com boleto, com QR Code do Pix, pode ser enchido. Um abraço ao Germano, beijinho, encontrei o Germano no Caso Embarcadeiro dia desses, é um grande amigo, grande parceiro. Aí. O irmão e um craque, camisa 10 lá. Eles são amigos do tempo de colégio. É verdade. Eles conhecem histórias um do outro que a gente não deve tratar aqui. Histórias obscuras. Mas o papel da ARP é esse. A ARP, o trabalho da ARP hoje, que é de conteúdo, e esse ano a gente vai dar outros caminhos. A gente pretende entrar com uma Copa esportiva aí de futebol, de beach tênis e tal. Mas a gente tem conteúdo quase que semanal, com eventos, workshops, palestras. E o salão salão da ARP. É a bola que eu ia te perguntar. Isso. O que vocês estão preparando, o que a ARP está preparando para o salão ARP 2023? O ano passado a gente já fez uma grande mudança. Que era mudar aquele conceito de indicação em que os profissionais as agências, enfim, o mercado acabavam buscando a indicação dos associados. A gente girou isso para uma visão mais técnica.
Então, os interessados se inscrevem, né? Se inscrevem, vai para o júri, escrevem seus cases, vai para o júri vai decidir, vai filtrar e depois em algumas categorias vai para o associado votar. Obviamente que nessa primeira mudança que gerou aquele salão lindo, né? Eu tive que ir embora às 2 e pouco da manhã, porque os caras os caras começaram a gritar, não vou embora, quem sabe eu vou embora. Os caras esse ano a gente pretende estar no mesmo espaço um pouquinho mais ampliado, ou até em algum outro, a gente ainda está negociando. A gente já sabe que a ideia é que seja dia 7 de dezembro. Dia 7 de dezembro, uma quinta-feira, sabendo que na segunda-feira, que começa a semana, é o dia 4 de dezembro, que é o Dia Mundial da Propaganda. Então, nesse dia, a gente quer fazer uma participação para o mercado, de novo, não como foi a semana, mas próximo disso. Sinapro provavelmente vai ter o espaço lá dentro para falar com as agências, para que a gente tudo isso a gente começou ontem, na reunião de ontem, a diretoria construir. O regulamento, a gente entendeu que precisa dar umas calibradas nele. Foi o primeiro, assim... tiveram inscrições, foi bacana. Te respondendo sobre o interior, teve agência do interior concorrendo à agência do ano, eu não lembro. Não lembro disso. Mas eu também fico um pouquinho assim com essa história do interior, porque para mim tem um aspecto assim, quando a gente consegue trabalhar todos na mesma cidade, mas não ir ao mesmo local, porque a gente está online, qual é a diferença de eu estar aqui ou estar a 200, 300, 400, 500? Não tem mais essa diferença. Né? Então, para mim, a diferença entre capital e interior, ela encerrou no pós-pandemia com a possibilidade de a gente trabalhar online. Encerrou por completo. A gente pode ter profissionais em qualquer lugar, daqui até de fora, os clientes podem ser de qualquer lugar, então essa segmentação para mim... E tanto é verdade que o trabalho remoto é uma realidade, inclusive, de gaúchos que trabalham para empresas norte-americanas. E de empresas gaúchas que utilizam a tecnologia de fora. Na agência a gente costuma contratar um freelancer de fora. Faz uma conta pelo fuso, o que tu ganha. Se tu chama o cara, enquanto tu tá dormindo, o cara tá trabalhando. É verdade. Pronto, teu negócio deixou de ter 8 horas. E não mais porque as pessoas estão virando noite. Não, porque alguém... na virada da noite está fazendo algo que poderia... Exato. Pensando em processo e velocidade, eu sou um que na minha empresa sempre gosto da velocidade e precisei me adaptar àquela questão, olha, para fazer essa arte, ou fazer essa campanha, eu preciso, 5 dias. Não, mas eu queria para ontem. Mas eu imagino que esse profissional que está trabalhando de madrugada, daqui a pouco ele está trabalhando lá, quando você acordar aqui, você tem um produto que você pediu ontem, de fato. Olha só, todo mundo aqui usa o telefone, tá tão fácil a gente recortar uma pessoa numa foto, né? Tu fica apertando o dedo em cima dela e recorta ela. Tá, pode ser que não fique tão bem recortado. Juliano, lembra de como era isso? Lá dentro do Adobe, o cara tinha que recortar fio por fio do cabelo para apresentar o layout, e isso ia ser aprovado em papel para daí gerar uma contratação de uma foto que vinha num cromo, esse cromo ia para escanear, tinha que prisma. E esse tempo, o para ontem, o que a tecnologia reduziu é isso. Óbvio que definir uma estratégia para ontem não dá, né? Isso segue tendo todo o tempo de maturação, de entendimento, de construção, de pensamento criativo, de estudo de outros cases de mercado. Mas aquela parte braçal, aquela parte braçal do recortezinho, do detalhezinho, esse ficou muito mais fácil. A apresentação do layout, da ideia ficou mais fácil, né? Ficou mais... Não é que... Olha só, a apresentação da ideia que eu quero dizer, ela tangibilizada. A construção da ideia segue levando o mesmo tempo. Mas isso ficou realmente mais fácil. E alguns trabalhos se tornaram mais simples. Esse é o ganho de velocidade. Tanto tenho certeza, que se o Juliano for buscar lá na agência dele, quantas campanhas ele fazia há 10 anos, já que as nossas agências têm mais de 20, né, Juliano, dá para falar assim, há 10 anos, quantas campanhas ele fazia, hoje deve fazer 3, 4, 5 vezes mais trabalhos, volume de trabalho, talvez com o mesmo número de pessoas. Então essa foi... E até para citar as agências, a Integrada e a SPR, né? Isso. As agências do Fernando, a Integrada, a SPR, do Juliano, duas agências que são uma das mais tradicionais aqui do nosso estado.
Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o último bloco. Papo, tá bom? É assim, né? Boa, Modéstia à parte, os 60 minutos só tá bom assim devido à presença de vocês. O nosso programa já volta para o último bloco nesta sexta-feira, 60 minutos, no ar para FAMURS, é no município que tudo acontece, e Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. A temperatura de Shopping Total, 20 anos, presente a todo momento. E Pronto Sul, você confia, nós cuidamos. Entre em contato conosco pelo 51 3264 9055. A hora certa de Kia, São Motors, Ipiranga 8113 e Ceará 370. Um rápido intervalo e já voltamos com o segmento final do nosso 60 minutos aqui da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Na Rádio Bandeirantes, 60 minutos, com Fabiano Brasil. Voltamos com nossos 60 minutos em 60 segundos, daqui a pouquinho, 60 minutos em 60 segundos, para Cremers, Lei do Ato Médico, 10 anos de defesa da medicina. Cremers, orgulho de ser médico. E CDL Porto Alegre, sempre em movimento. O patrocínio de FAMURS é no município que tudo acontece. Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. Lembrando a temperatura de Shopping Total, 20 anos, presente a todo momento. E lembrando, né, que o Shopping Total tem uma super promoção para comemorar com seus clientes. É o aniversário total, sorteios todos os dias de R$1.000 em várias compras até o final de julho e ainda 3 sorteios de R$20 mil no dia 31 de julho. Para participar, muito fácil, a cada R$300 em compras, os clientes têm direito a um cupom para concorrer e vale qualquer cupom e todos eles acumulativos. É um shopping de presente, participe! Shopping Total, presente a todo momento. Temperatura também para Pronto Sul, que é referência em saúde e bem-estar na Zona Sul de Porto Alegre. Isso desde 1994. Além de um centro médico com mais de 19 especialidades, atua em diversas atividades que visam saúde e lazer da comunidade e conta com um centro de treinamento funcional, uma escola de natação, um centro de estética avançada e um complexo gastronômico e cultural que é maravilhoso também, que é o Quintal Dona Irena, lá na Armando Barbeto. Pronto Sul, você confia, nós cuidamos. Entre em contato conosco pelo 51 3264 9055, a hora certa, sempre para Kia, São Motors, na Ipiranga 8113, Ceará 370. Comigo no programa de hoje, Fernando Silveira, presidente da ARP, Juliano Hennemann, presidente da Sinapro, e Carlos Toiler, que é diretor comercial do Grupo Bandeirantes. Senhores, bloco final. E aí temos aqui mais 12 minutinhos de programa, 10 até o 60 minutos em 60 segundos. Eu gostaria de dividir entre vocês três sobre as tendências de publicidade. O público é o mesmo, só que ele se acostumou com novas tecnologias. Mudou muito para as agências? Muda a forma de atingir o objetivo do cliente, de pegar o público infantil, o público adolescente, o público adulto, aquele que já é o 60 a mais, que muitas vezes até um determinado momento se imaginou que não estivesse conectado, por exemplo, nas redes sociais, mas hoje ele está. O meu avô tem 90 anos e agora está no Facebook, que para muitos já passou, mas o Facebook ainda é ativo. Dando um exemplo, né? 90 anos e meu avô está no Facebook curtindo, compartilhando e ouvindo, enfim. Como é que se faz, se projeta para um futuro próximo a forma de atingir, né, o público-alvo de determinados clientes? Juliano. Bom, o nascer das campanhas, Fabiano, ele não mudou, tá? Continua sendo um pensar estratégico e um pensar criativo. O que mudou muito foi a questão dessas multiplataformas, né? Então, a gente tem que conectar as pessoas nessas várias telas, nesses vários formatos, e isso é realmente... Por exemplo, o BuzzDoor ainda funciona, o Outdoor ainda funciona. A rádio funciona muito bem, né? O panfleto funciona. A gente está numa rádio, né, que vai ser sintonizada por muitos aparelhos de rádio, mas vai ser escutada também em plataformas digitais, né? Então, o que está mudando de verdade é essa forma de chegar nas audiências, né? O que era muito tradicional e tinha 3, 4, 5 alternativas, agora são inúmeras, infinitas, né? Então, isso faz com que o trabalho da agência seja um trabalho muito intenso, né? Que bom, né, Fernando? Tu havia comentado que a produtividade aumentou, porque antigamente a gente tinha que fazer uma saída de uma campanha, eram 7 a 10 peças, né? Agora, dependendo da campanha, podem ser 500, né? Então,
essa aceleração da produção ela acabou ficando compatível com a necessidade de entregar muitos formatos, né? Então, o que é mais importante é que a essência, a estratégia, o maior valor é exatamente o mesmo. Mas na hora de desdobrar, a questão ficou muito mais intensa. Fernando? Eu vou fazer uma analogia simples, usando o carro, né? O carro até a combustão e o carro elétrico. A combustão é uma infinidade de peças, não sei dizer quantas peças, mas sei lá, deve ter 3, 4 mil peças, né, conectadas. O carro elétrico, uma bateria girando num eixo. E deu, né? Acabou. Então, assim, tudo, assim, para nossa área, tudo ficou mais simples de executar. Mas tanto para o carro a combustão como para o carro elétrico, tem algo que é muito comum. Eu quero ir de um ponto ao outro. No menor tempo A atividade possível. fim, né? Então, assim, para nós é da mesma forma, né? Do mesmo jeito. Dentro desse processo todo para atingir público-alvo, o que ficou complicado, tu falasse 60 mais, e tu olha assim, 60, 70 mais. São os novos 40, 45, né? Eles estão mais conectados que uma galera mais jovem. Falou galera, também já entregou a idade. do que um público mais Fala, galera. Mais jovem. Mas esses caras têm mais tempo, estão aposentados, mas têm dificuldade de colocar o cartão de crédito para fazer a compra. E essa turma mais nova tem facilidade para comprar com cartão de crédito, mas não gosta de estar conectado. Então, onde tu anuncia, de que forma tu vende? Esse jeito de lidar com as coisas, como é que tu complementa a mídia para gerar a venda? Então, tu foi no Buzzdoor, foi na rádio, o cara procurou, foi dar uma busca, porque ele entrou pelo Google. Não, mas parem, até ele chegar no Google e dizer quero o produto tal, ele teve que ser impactado de outras formas. Sim. Rádio, TV, jornal, seja lá o que for. Não foi pelo link aquele da mídia que ele estava vendo. Então, assim, tem várias maneiras de chegar no cara até chegar a realizar a venda. O nosso desafio hoje dos planejamentos, dos mídias é esse, dos mídias, né? Falamos de mídia na semana que vem. Como é que tu consegue atingir todos esses nesse monte de pastas aí que a gente tem que lidar e tem que fazer funcionar com uma ideia, com um princípio, um começo, uma raiz de conceito, e aí conseguir direcionar e trazer. E parte da definição estratégica é escolher quais desses formatos, né? Porque é impossível fazer todos. Exato. É impossível, humanamente impossível. Inclusive com máquinas eu acho que é impossível. Roboticamente impossível. Eles são... porque são infinitos, né? E eu posso dar um exemplo aqui da SPR, nós atendemos a Randon, né? A Randon produz carretas, né? A gente fez uma websérie acompanhando os caminhoneiros na estrada. Isso é tão fascinante, porque antigamente, se eu queria colocar um audiovisual na rua, uma produção audiovisual, conteúdo, né? Eu estava embretado, né? Estava limitado em 30 segundos. Talvez 15, talvez 60, talvez 90. Mas eu tinha um brete ali, eu estava num quadrado, né? A gente fez 5, 6 episódios de uma websérie, né? E isso nos gerou um engajamento na presença digital, na rede social, que quando a gente lança um produto da Randon, uma carreta, essa carreta ela tem 850 mil visualizações no YouTube e a carreta da concorrência não chega a 3,5 mil. Né? Mas por quê? Porque a gente fez um trabalho de conteúdo dentro de uma plataforma, mas foi feita uma escolha, né, Fabiano? A gente poderia fazer tudo. Não, a gente coloca o investimento numa estratégia que vai gerar engajamento para depois chegar a uma abordagem comercial que eu preciso mostrar esse produto, porque os caminhoneiros e os transportadores têm que ver esse produto para se interessar e para comprar. Né? E daí a gente chega lá e consegue. É fascinante. Algumas agências com pensamento antigo, as que eu acho que não existem mais, inclusive, elas muito lamentavam que o mundo tinha mudado. Essa mudança do mundo é a coisa mais fascinante, porque hoje nos dá liberdade para fazer qualquer coisa. Claro que a gente vai ter que saber pensar, né, e escolher. Isso é delicado, mas depois que tu escolhe, que tu vai com convicção, o caminho da comunicação é virtuoso.
Juliano, tu antecipou de uma certa forma Carlos Toller. a pergunta que eu gostaria de fazer a vocês, que é o seguinte: aqui na Band eu uso muito um mantra que assim, a gente vende de tudo, inclusive a Band. Se o cliente tem a gente produz conteúdo, a gente produz ações de live commerce, a gente produz, enfim, eventos para o cliente. E tu fala, e aí tu antecipaste agora quando falaste justamente na questão de produção de conteúdo. A tecnologia, ela, ao mesmo tempo que ela ceifou, digamos, muitos empregos, por outro lado, a questão do talento, tal, que a gente já conversou e tal, da capacitação, os veículos, eles procuraram diversificar a receita em cima disso que eu te falei, produzindo conteúdo, enfim, através de uma série de caminhos novos. Quais são os caminhos que as agências, tu citaste um deles, que foi essa websérie com o nosso amigo Daniel Randon, lá com a Randon, falando de carretas e tal, e que teve uma visualização, teve uma audiência espetacular no YouTube e nas demais redes. Mas quais são os demais caminhos, as demais novas fontes de receita que as agências desenvolveram nos últimos anos? Carlos, olha só, as agências, elas tinham por base muito uma remuneração baseada num comissionamento de mídia. Clássico, modelo clássico. Então, isso ainda existe e ainda pode existir em vários casos. É bom, é claro. bom, do business, né? É importante porque a agência, até no nome de origem, ela agencia esse espaço também, né? Ela comercializa. Claro. Mas o mais interessante e que eu acho que é a essência da agência é aquilo que o Fernando mencionou antes, que é a inteligência. Sim. É a estratégia e a criação. Isso é o core. Tem muito valor. Isso é o núcleo de tudo. Né? Agora, por que eu digo isso? Porque essa produção para multiplataformas, eu pessoalmente não vejo como o maior valor. Mas o pensar antes e o elaborar. Né? Então, as agências que se deram conta disso e valorizaram mais essa questão anterior, porque o que acontece com as agências antigas? Elas viviam muito bem por causa dos 20% da veiculação. Hoje a veiculação não é tão estratégica mais. Né? Até porque, de novo, a audiência, ela pode estar num comediante, num influencer, num creator, e essa audiência, ela pode estar disputando com um grande meio, ou ela pode estar emparcerada com um grande meio, né? Então, é fascinante. É um mundo que, de novo, quem se deu conta que o valor é inteligência e estratégia, saiu ganhando. Talvez a gente vá chegar à conclusão em pouco tempo, ou no tempo que for preciso, que a agência, ao invés de agenciar mídia, ela passou a agenciar soluções através de talentos. Para mim, esse é o viés, assim. Entre essas soluções, está lá uma área chamada mídia, está lá uma área chamada produção, está lá criação, mas agenciar soluções. Para mim, esse é o caminho. Muito bem, obrigado, Fernando, obrigado, Juliano. Chegou a hora do nosso 60 minutos em 60 segundos. Para CREMERS, Lei do Ato Médico, 10 anos de defesa da medicina. CREMERS, orgulho de ser médico. E CDL Porto Alegre, sempre em movimento, 60 minutos em 60 segundos. Vai dar um pouquinho mais, vai dar 2 minutos. Muito obrigado, Fernando, pela presença aqui no nosso 60 minutos. Fernando Silveira, presidente da ARP. Primeira vez comigo aqui na Band. Fica à vontade para voltar. Até vamos já combinar, né, um bate-papo no Band Entrevista. Amanhã às 11 da manhã eu recebo o Jefferson Furstenau para conversarmos também sobre a questão, né, da ARP, a mídia, essa participação tão importante no mercado publicitário também na nossa Band TV. Muito obrigado, Fernando, uma honra, e obrigado pelo presente. Ganhei um guarda-chuva da integrada aqui do Fernando. Obrigado, Fernando, pela presença. Eu que agradeço, Fabiano. Bom estar com o Carlão, estar com o Juliano. A gente tem vivido esse mercado já há 6, 7, 8 anos, assim, de uma forma mais intensa, com essa causa de trabalhar pelo mercado, assim, que esse é o nosso grande negócio, assim, pelo mercado ético, pelo mercado construtivo, propositivo, com gestão, com relacionamento, com respeito, com aquele olhar de que a gente trabalha, a gente disputa, tem adversários, mas a gente não tem inimigos, a gente está buscando um caminho de trabalho e de respeito pelo que a gente faz, né? Mas a gente tem feito isso e é sempre bom a gente poder falar sobre isso. Obrigado, Fernando. Volte sempre. Juliano, uma honra recebê-lo. Juliano Hennemann, presidente da Sinapro, volte sempre ao nosso programa. Uma honra rever o amigo e aqui na Band agora. Obrigado, Fabiano. Fabiano Brasil, eu digo, isso não é um nome, isso é uma grife, né? Fabiano Brasil. Quem fala isso sabe quem é também, Rigoberto Brunner. Abraço ao Rigo, querido amigo aí de muitos anos também. Fabiano, obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz aqui em estar representando as 50 mais estruturadas e engajadas agências do Rio Grande do Sul.
Se a audiência quiser conectar com elas, o site sinaprors.com.br tem um lançamento que começa no Rio Grande do Sul e também vai para o Brasil, lembra do sistema, que é o buscador de agências. Lá você pode acessar e ver o porte de agências que interessa, qual é a indústria que você se interessa e qual é o tipo de atuação que você se interessa. As 50 agências estão lá para vocês todos conhecerem. Eu fico muito feliz porque, como o Fernando falou, as agências elas são competidoras, não são inimigas, e a gente a cada dia que passa lá no Senapro está fazendo o mercado melhor. Eu tenho certeza que segunda-feira, né, o próximo dia útil, vai ser um dia que o nosso mercado vai estar mais forte. Obrigado, Juliano. Volte sempre. Carlão, obrigado, meu irmão. Aprendo muito contigo aqui, viu? Muito obrigado. A recíproca é verdadeira, principalmente com convidados tão competentes e tão transformadores. Eu quero deixar um último recado, aproveitando a Anuncie no Grupo Bandeirantes. Anuncie. Esse é consequência. Mas se você, empresário, se você é dono de uma empresa no interior, quer começar a botar a cara na rua, quer pensar numa estratégia, contrate uma boa agência de propaganda. Exato. Contrate uma boa agência de comunicação, que os caras são do ramo, são da área. Acho que a audiência escutou muito aqui o Juliano e o Fernando. A agência de comunicação é um protagonista do mercado e a gente tem que continuar fortalecendo. Parabéns pelo trabalho da ARP e do Sinapro. Obrigado, Carlão. Valeu, obrigado pelo carinho. Carlão foi eu conheço há menos de meio ano, parece que conheço a vida inteira, um baita parceiro. E o Edinho, de fato, me conhece quase a vida inteira, né, Edinho? Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência aqui no nosso 60 Minutos para a Famors e Simers, a hora certa de Kia Motors, temperatura, chove total e Pronto Sul, 60 minutos em 60 segundos para CDL Porto Alegre e Cremers. Obrigado a todos pelo carinho da audiência, vem aí a Voz do Brasil, depois Milton Cardoso, repórter Bandeirantes, 60 Minutos volta na segunda-feira e amanhã, 11 da manhã, Band Entrevista na Band TV. Fiquem com Deus, cuidem-se, tchau, tchau.